pesquisadores se valeram da ferramenta para colocar ali prompts ocultos. A IA vai resumir para você, você vai clicar, o artigo não existe. Ou o artigo existe, mas ele está em chinês e foi traduzido para você na hora do resumo. Como é que você vai citar um artigo chinês, assim? Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Generativas. Aqui a gente fala de tecnologia, de inteligência artificial, porém com uma pegada mais acadêmica e descomplicada. O meu nome é Juliana Campagnoli. Eu sou a Carla Marcolin. E hoje a gente vai falar sobre o quê, Carlinha? O polêmico assunto de uso de IA para pesquisa científica. Exatamente. A IA, o uso intenso da inteligência artificial já alcançou todas as áreas e na pesquisa não é diferente. Porém, a gente tem visto aí, viralizar casos em que a pessoa esqueceu um pedaço do prompt no meio do paper ou outros tipos de interação, e isso acabou resultando na retratação de muitos artigos científicos nesses últimos 2, 3 anos aí do lançamento das ferramentas de IA generativa. E outra situação que viralizou bastante também foi a injeção de prompt, o prompt injection, em que pesquisadores se valeram da ferramenta para colocar ali prompts ocultos que a olho nu, são imperceptíveis, mas que a ferramenta que está analisando aquele paper consegue ler e eventualmente tentar induzir ali a aprovação do paper. Então a gente percebe que são muitos usos, da mesma forma precisamos ter cuidado e lembrar que o problema não está na tecnologia, mas justamente na forma como está sendo utilizado. O desenho da pesquisa não mudou, o que mudou foi o leque de ferramentas que agora a gente tem à disposição para utilizar em cada etapa da pesquisa, né, Carlinha? É isso mesmo. E para discutir um pouco esse assunto, a gente optou por fazer uma divisão para organizar. Porque a verdade é que quando a gente fala do uso de IA na pesquisa científica, não é simplesmente eu vou jogar a IA, ela vai produzir o paper e agora não precisa mais de pesquisadores. Existe uma ordem, existe também um leque de diferentes ferramentas que auxiliam na produção de pesquisa acadêmica. Então, a gente dividiu essa discussão em 4 tópicos. A gente vai falar um pouquinho sobre o uso de IA para a concepção da pesquisa. Então, será que eu posso usar uma inteligência artificial para ter uma ideia de pesquisa? Falar um pouquinho sobre IA e revisão de literatura. Afinal de contas, não existe pesquisa sem a gente entender o que já foi publicado, o que já foi identificado antes. Então, é por isso que existe a etapa de revisão de literatura na pesquisa científica, e sim, a IA está ajudando nesse processo também. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre IA para analisar os dados, tanto dados quantitativos, tabelas, números, testes estatísticos, quanto dados qualitativos, textos, entrevistas, pesquisa de opinião. E, por fim, o quanto que a IA está sendo usada, e se é que pode ser usada, para escrever a versão final da pesquisa, TCC, tese, dissertação, monografia, artigo e as variadas formas que a gente tem de comunicação científica. E o legal da gente perceber é que em cada momento da pesquisa, a gente tem prós, contras e também ferramentas específicas que podem auxiliar em cada etapa. Quando a gente fala da concepção da pesquisa, sem dúvida a IA pode ser fantástica para nos ajudar ali a refinar o nosso problema de pesquisa, a auxiliar no brainstorm. Então, a gente tem ferramentas fantásticas que podem fazer esse auxílio. Os próprios modelos fundacionais, aí, ChatGPT, Claude, Perplexity, mas temos também ferramentas específicas que a gente já vai falar mais para frente. Mas a gente também precisa pensar que a IA pode, sem querer, nos levar para caminhos que não são os caminhos desejados. Então, a gente precisa ter muito cuidado até para não sermos influenciados, e a nossa pesquisa ser direcionada por um modelo ali probabilístico. Então, a gente precisa realmente pensar que nós estamos à frente da pesquisa, a ideia tem que partir da nossa ideia, das nossas pesquisas, do nosso conhecimento, e sim, a IA vai nos ajudar ali a refinar. Quando a gente já pensa em revisão da literatura, que aí seria um segundo momento, onde a gente vai já buscar entender o estado da arte daquele campo, a gente já vai precisar, a gente já também pode se valer dessas ferramentas para nos ajudar a achar artigos aderentes à nossa pesquisa. Sem dúvida, a gente tem um ganho de volume e de velocidade, porque tem muitas ferramentas que nos auxiliam a resumir ali artigos, a fazer uma triagem de artigos mais aderentes, mas, sem dúvida, a leitura
fica para nós humanos, a gente precisa ler, saber o que a gente está escrevendo, porque uma coisa que a gente sempre fala aqui é, não adianta porque a ferramenta não vai fazer por nós, né? Não é, a gente não está pensando aqui em substituição, a gente está pensando em apoio, em potencializar o que nós vamos fazer. Então, se antes a gente demorava muito tempo, porque a gente ia fazer uma leitura ali muito mais... Hoje a gente consegue mapear ali, usar a inteligência artificial realmente como um apoio para potencializar a pesquisa que nós vamos realizar. E nesse contexto, a gente tem ferramentas maravilhosas. Para brainstorm, que eu só voltar um pouquinho ali para a concepção inicial, eu acho que uma que eu esqueci de falar é o Notebook LM. Eu acho que ele ajuda bastante ao mapa mental que a gente consegue gerar lá dentro. A gente consegue fazer um brainstorm de ideias muito bom, de ter insights que talvez a gente não pensasse inicialmente. Dentro da revisão da literatura, o Notebook LM também ajuda, porque você tem a possibilidade de descobrir alguns artigos relacionados aos seus artigos, ao seu artigo mãe, digamos assim. Você tem uma funcionalidade ali de descobrir a partir de uma fonte selecionada. Nós temos outras ferramentas importantes, como o Elicit, que você consegue colocar o problema de pesquisa e ele já traz ali uma quantidade específica de artigos supostamente aderentes, então você vai ver ali mais ou menos o resuminho de cada artigo e realmente olhar. Mas quando a gente precisa perceber que, apesar dessas ferramentas serem boas, a gente tem o Elicit, a gente tem o Litmaps, a gente tem o Consensus, a gente tem o Connect Papers, muitas ferramentas maravilhosas. Quando a gente, especialmente para uma revisão de literatura exploratória, mas a gente precisa perceber que quando já é uma revisão sistemática, a gente já tem que ter um cuidado maior, porque a gente já precisa de um rigor, de uma replicabilidade daquele estudo. E aí talvez essas ferramentas já não sirvam tanto para isso, justamente por serem probabilísticas. E aí, então, se valer de ferramentas mais específicas, repositórios oficiais, ali com uma base de dados indexada mesmo, acadêmica, Google Scholar, Web of Science, Scopus, já vão fazer uma diferença muito maior. E um ponto interessante quando a gente fala de revisão da literatura também é entender que, como ferramenta probabilística, ela vai pegar o termo que você está pesquisando e vai buscar termos associados ou relacionados. Então, se eu estou pesquisando sobre controle, eventualmente a ferramenta também vai trazer artigos que falem sobre governança, que falem sobre supervisão, que falem sinônimos, palavras sinônimos de controle que estejam relacionados dentro daquele campo. É ótimo, como a Gil falou, para um ponto exploratório, em que eu quero ampliar as minhas possibilidades de pesquisa. Mas se eu quero fazer algo sistematizado, com possibilidade de replicação, ou seja, que outros pesquisadores possam entender o meu processo e replicar o meu caminho de pesquisa, não dá para a gente se valer de uma ferramenta probabilística. Porque, como todo mundo sabe, eu posso colocar o mesmo prompt no ChatGPT ou em qualquer uma dessas ferramentas que tem um LLM por trás, e cada vez a resposta vai ser diferente. Então, como eu vou confiar numa análise sistematizada de uma literatura se cada vez o retorno é distinto? Então, uma coisa é explorar a literatura, e essas ferramentas ajudam muito. Outra coisa é sistematizar a literatura. E aí é bem importante esse cuidado. Inclusive, eu, como revisora, não gosto, levo isso um pouco ao extremo, enfim, talvez por conta de conhecer bastante os modelos matemáticos, mas eu não gosto, inclusive, de revisões feitas com o Google Scholar, o Google Acadêmico. Porque o Google Acadêmico, cada um tem o seu Google. Você tem o seu Google, Ju, eu tenho o meu. Cada pessoa que vai acessar o Google Acadêmico vai ver resultados, assim como em qualquer coisa do Google, indexado para o seu perfil. E não significa que aquilo representa uma área de conhecimento, representa alguma visão sobre a área de conhecimento. Não tem problema nenhum usar o Google Acadêmico. Agora, dizer que ele é uma fonte de literatura indexada e referenciada, você pode estar perdendo coisas. E aí, eu, por exemplo, como revisora, sempre falo, o Google Acadêmico não é uma ferramenta muito adequada. É claro que tem um monte de paper publicado que usou o Google Acadêmico, tá? A ciência não é uníssona. E cada área também trata isso de uma forma distinta. Mas eu acho que é importante frisar aqui que são ferramentas diferentes, que funcionam diferente. Você vai colocar um termo no Web of Science, na Scopus, no Periódicos Qualis, da CAPES, e você vai encontrar um conjunto de artigos muito similar, porque são bases indexadas. Outra coisa é você pegar os mesmos termos e colocar em ferramentas de IA. Você vai encontrar artigos muito diferentes. Vários, por exemplo, você não vai encontrar. A IA vai resumir para você, você vai clicar, o artigo não existe. Ou o artigo existe, mas ele está em chinês.
e foi traduzido para você na hora do resumo. Como é que você vai citar um artigo chinês? Assim, tudo bem, você pode conhecer chinês, mas a maior parte de nós aqui não sabe. Você vai citar esse artigo? Ou então o artigo ele não está indexado por pares, ele está publicado como preprint, ou ele está publicado como em revisão ainda, ou num repositório que não está indexado também, enfim. É preciso bastante cautela na hora de olhar para a literatura a partir de uma dessas ferramentas para produzir algum artigo, para embasar alguma sistematização de literatura. Agora, estou na Blank Page, quero explorar, bom, essas ferramentas são ótimas e a gente pode, inclusive, né, eu mesma já fiquei horas em cima delas, olhando o novo campo de conhecimento, entendendo artigos novos que estavam saindo e etc. Eu vou adicionar, Ju, no teu dicionário de ferramentas aí o SciSpace também. O SciSpace é uma ferramenta bem interessante e que, pelo menos na área que eu trabalho, tem sido muito utilizado. Aí, a gente falou um pouquinho sobre o uso de IA para concepção da pesquisa e uso de IA para revisão de literatura. Mas isso não é o ciclo completo, né? A pesquisa se conclui quando a gente coleta os dados para analisar e depois quando a gente faz a redação final, seja em qual formato for. Quando a gente fala de IA para análise de dados, também tem oportunidades excelentes e riscos igualmente preocupantes. Do mesmo tamanho da excelência da oportunidade é o tamanho do risco. Quando eu estou falando de dados quantitativos, em que eu vou trabalhar com modelos matemáticos, modelos econométricos, modelos estatísticos, as ferramentas auxiliam muito numa democratização do acesso a essas técnicas, porque por vezes você tinha que conhecer não só da técnica, mas você precisaria conhecer de um software específico, entender como mexer naquele software ou linguagem de programação, para aí você conseguir rodar a sua análise. E sim, hoje a gente consegue, com ferramentas como o Julius, por exemplo, que é um analista de dados via IA, você pede para ele qual teste estatístico você quer fazer nos dados. Aliás, no limite, você pode pedir que ele te indique qual teste estatístico deveria ser feito com aqueles dados. E basta colocar lá a base, basta colocar lá os números. E ele vai fazer. O que você pedir, ele vai fazer. A gente já falou isso. A ferramenta nunca fala assim, não sei esse teste estatístico, preciso estudar mais. Vamos estudar juntos. Ela não vai falar isso. Ela vai rodar o teste para você. E o teste é uma conta. Um teste estatístico é uma conta. E dá para fazer a conta com qualquer número. Mas é correto aplicar aquele teste. A premissa está sendo respeitada para a aplicação daquele teste, ele é válido, e isso, claro que a gente pode usar a IA para estudar sobre os testes, mas isso é uma responsabilidade do analista, do pesquisador, da pesquisadora. Então, na hora de usar essas ferramentas, é maravilhoso que eu possa conversar com elas, que eu não tenha que aprender uma linguagem, aprender um software para poder usar. Eu posso simplesmente digitar o que eu quero. Mas isso não tira a responsabilidade de eu saber o que é que eu estou pedindo e ter a capacidade de fazer uma auditoria no retorno da máquina. Falar assim, será que faz sentido isso que a máquina está falando? Eu consigo conferir isso nos dados de alguma forma? Eu consigo fazer aí uma prova dos 9, né? Eu consigo voltar e entender se realmente o que a máquina está falando faz sentido? Eu preciso conseguir fazer isso para poder usar a máquina. Um outro ponto é quando a gente fala dos dados qualitativos. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma oportunidade de não ter mais um limite. Assim, a verdade é que hoje, se eu quiser fazer uma pesquisa de opinião, em que eu colete a opinião de milhares de pessoas, eu posso analisar a opinião de milhares de pessoas usando IA. A IA me deu essa capacidade. Eu podia analisar antes, mas eu também ia ter que passar por uma série de entendimento, de técnicas, de programação e etc. Na minha época, né? Aí cai o óculos assim, viu a senhora, na minha época era isso que a gente fazia, né? Tinha que aprender um monte de técnica, etc, para poder colocar os dados lá dentro e analisar, que foi o que eu fiz por muito tempo, inclusive. Hoje não precisa mais. Hoje você sobe a base de dados para a IA e pede para ela olhar os textos para você e te falar qual é a principal opinião das pessoas. O que elas estão falando sobre esse assunto. Me resuma isso. Agora, assim, dependendo do tamanho da sua base de dados e do quanto você conhece ela, a IA pode tirar conclusões precipitadas, pode tirar conclusões baseadas em poucos dados, não toda a sua base. E você pode ficar muito enviesado, você pode ficar muito impactado com a primeira resposta da IA e essa ser a sua primeira leitura dos dados.
E quando a gente está falando de dados qualitativos, entender o que as pessoas falaram, ou o que as pessoas escreveram, ou entender um conjunto de relatórios, se eu estou falando um grande volume de textos, a interpretação do pesquisador é relevante, até porque aqueles dados foram coletados a partir de um objetivo de pesquisa que tem uma teoria por trás. Quem sabe o objetivo da pesquisa e quem sabe a teoria que está atrás é quem concebeu a pesquisa, não é a IA. A IA não sabe que você está trabalhando com o framework XYZ da teoria. A IA não sabe que a sua pesquisa tem, epistemologicamente, ela está mais crítica ou ela está mais positivista. Isso aí é uma responsabilidade do pesquisador. E a IA não vai trabalhar na mesma perspectiva que você trabalha de pesquisa. A IA resume palavras. A IA olha várias palavras que as pessoas falaram e ela vai tentar dar um significado e os principais tópicos do que as pessoas disseram. Então, em que momento você vai se deixar influenciar por uma análise da IA? Depende do seu volume de dados, depende do seu objetivo de pesquisa. E arrisco aqui dizer para vocês, nem toda pesquisa que tem volume de dados qualitativos se presta para análise da IA. Algumas necessitam de um olhar estritamente humano ou de um conjunto de humanos. Senão, não faz sentido com o objetivo da pesquisa. Mas, de novo, né? Isso não é para falar para vocês não usarem. Eu, inclusive, sou uma grande usuária dessas ferramentas, quando tem dados em volume, justamente porque ela me ajuda a organizar e estruturar os principais tópicos. Mas como eu coletei os dados ou eu conheço o campo, eu sei dizer o que a IA está sendo bem generalista ou o que ela realmente está me ajudando a descobrir elementos novos nesses dados. E para a gente botar mais uma pimenta nessa polêmica, mais um probleminha que está acontecendo, você achando que era fácil ser pesquisador, não é só a sua vida profissional que está sendo afetada. A gente tem hoje o crescimento de um movimento do uso de dados sintéticos. Dados sintéticos sempre existiram. São dados artificiais, são dados simulados, dados produzidos a depender de um objetivo de pesquisa. Mas hoje, como a IA pode, e a gente já falou isso em episódios anteriores, virar uma persona, representar uma pessoa, um ser humano, um determinado perfil, e você pode fazer esse teste aí em casa. Digita lá pro ChatGPT, eu quero que a minha mãe é uma pessoa muito rigorosa, a minha mãe é uma pessoa muito flexível, ela é muito amorosa, ela não me mostra os seus sentimentos, haja como ela e me dê um conselho sobre a vida. Ele vai reproduzir, talvez você fique bem assustado o quanto ele reproduziu bem o perfil que você descreveu lá. A IA pode incorporar uma persona porque ela vai repetir o vocabulário do que aquela pessoa normalmente falaria. Então, tem pesquisador usando isso para não falar com as pessoas. E aí, falar com a IA e, com base no que a IA falou, fazer uma pesquisa de opinião. Eu já vi artigo fazendo replicação de opinião eleitoral com o uso de IA, para tentar entender se os democratas ou se os republicanos teriam mais chance dentro de umas próximas eleições, a depender, né, da forma como eles pensam, da ideologia e etc. Eu posso fazer isso para entender se vale a pena lançar um novo produto no mercado, considerando um determinado perfil de consumidor que eu tenho. Eu posso fazer isso se eu fiz uma pesquisa e eu consegui 80 respostas, mas o modelo estatístico que eu vou usar, eu preciso de 120 respostas. Então, eu pego aquelas 80 respostas, coloco na IA e peço para ela, completa com outras 40 respostas aí, parecidas com essas 80, que aí eu vou conseguir rodar o meu modelo estatístico. Então, eu vou rodar o modelo estatístico em cima de 120 registros, mas eu só perguntei para 80 pessoas. Tudo isso está acontecendo. E claro, né, uma camada mais obscura disso é eu fazer tudo isso e não falar. Eu esconder no paper, né? E eu simplesmente dizer, eu falei com 120 pessoas quando isso é uma mentira. E o movimento dos dados sintéticos, para mim, que é um ponto bastante em aberto, é um dos elementos que suscita talvez mais preocupação e urgência da gente alfabetizar todo mundo nas ferramentas. Uhum. Porque os erros podem ser cometidos de propósito, mas isso é má fé, e má fé sempre existiu. Mas as pessoas estão... Má fé sempre existiu, vai ter uma nova ferramenta, vai ter alguém que quer enganar. O que eu fico mais preocupada é com o desconhecimento. Sim. Com a pessoa acabar usando isso, achando que é um atalho, achando que é um caminho interessante, e isso, de alguma forma, prejudicar. Então, o movimento dos dados sintéticos, para mim, escancara, né? Esse momento que a gente está vivendo na IA. E juro, só tenho mais um ponto, vou terminar, fica aí comigo, não me abandona. Olha só, eu quero falar de
IA pode ser coautor da minha pesquisa? Tu colocaria, Ju? Ah, eu fiz esse paper com a ajuda do meu grande colega ChatGPT. Não, né? É estranho, né? Você sabe que já teve gente que botou isso, né? E aí teve que retratar, porque a revista falou, não aceitamos IA como coautoras. Isso aconteceu lá nos idos primórdios, 2022, parece faz muito tempo, né? No início do ChatGPT. A IA pode ser coautora de uma pesquisa? Não pode. Ah, mas ela me ajudou a escrever. Mas o primeiro rascunho, o primeiro draft, ele precisa ser do ser humano. Porque a IA tem um viés de linguagem. E a sua pesquisa, ela é de um determinado campo e tem um conjunto de palavras que são usadas para descrever as coisas. Sejam termos técnicos, sejam termos mais qualitativos, mais subjetivos, mas que dentro daquele campo de pesquisa eles têm um determinado significado. A pesquisa acadêmica é muito preocupada com definição de termos. É tanto que a gente sempre recomenda aos nossos estudantes, né? Se você vai trabalhar com o termo governança, não troca a palavra governança. É governança no título, é governança no objetivo, é governança até o fim. Governança nos resultados, porque governança tem um significado. A IA, quando você vai botar um texto para a IA escrever, ela vai encontrar vários sinônimos, ela vai querer agregar outros termos, e não necessariamente são termos que fazem sentido naquele campo. Então, é claro que ela ajuda a melhorar o argumento, é claro que ela ajuda, uma coisa que ela faz muito bem é o encadeamento dos parágrafos. Outra coisa que eu gosto muito de usar a IA quando eu estou escrevendo os meus artigos é, eu dou um parágrafo e eu peço para ela, o que você está entendendo desse parágrafo? Para ver se eu consegui colocar a argumentação que eu queria ali dentro, para ver se faz sentido. Agora, o input é sempre meu. Se eu peço para ela escrever, ela vem com a primeira redação, os termos não vão ser legais. Inclusive, quando a gente pede tradução, se eu peço para ela escrever direto em inglês alguma coisa, não. Eu escrevo a primeira versão em inglês e eu peço para ela corrigir. Porque também é tudo uma questão da terminologia. E assim, olha, seja você um pesquisador iniciante, seja você um pesquisador experiente, quem conhece o campo vai ver que você usou IA para escrever o artigo. Eu sei, quem é revisor sabe disso também. A gente recebe, eu não sei quantos artigos a gente recebe por dia para avaliar, são muitos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A gente lê o abstract, o resumo, você já sacou se a pessoa usou IA para escrever ou não. É fácil de ver, porque eu conheço o campo que eu atuo. Quantos anos eu estou atuando nesse campo? Eu entendo a terminologia. E aí lá vou eu. Pouco tempo atrás eu postei nas minhas redes, inclusive, um lindo domingo de sol, eu fui avaliar todos os artigos que estavam atrasados para avaliar na minha fila. Eu avaliei 6 artigos naquele dia. Todos eram em inglês. Todos os 6 artigos tinham um monte de crucial. Todos os 6. Todos. E eu circulei aqueles crucial e devolvi para o editor e falei, isso foi escrito com IA, isso foi escrito com IA. Ninguém escrevia crucial antes do ChatGPT numa pesquisa científica. Tá bom, ninguém não. Eu sei que alguém vai falar, eu usava, eu gostava desse termo. Tá bom, mas você era exceção e você só escrevia crucial quando alguma coisa era realmente crucial. Hoje, muito das coisas que a gente faz, parece que tudo virou a coisa mais importante. Não é isso, sabe? Não é nem tudo, nem todas as dimensões são cruciais para entender um fenômeno. E assim, um desabafo, se vocês me permitem, e aí eu concluo o meu pensamento, e eu estou muito exausta do crucial, do DELF, do Valuable Insights, em inglês a gente vê muito, Enhance. Então tem alguns termos assim que você vê que a pessoa usou. Não tem nada contra a gente usar IA para melhorar a nossa escrita científica. O fato é que a escrita científica ela é toda em inglês e a maior parte dos pesquisadores não fala de forma nativa o inglês. E aí tem que aprender o inglês, e aí você tem que fazer a pesquisa, ainda tem que aprender inglês para poder comunicar. É verdade, é muita coisa. Tem ferramenta que pode nos ajudar. Agora, pedir para a ferramenta escrever tudo, você dá a ideia e fala, ó, faz aí a introdução do meu paper, faz aí, esses são os meus dados, escreve os resultados, você não vai conseguir trabalhar com pesquisa relevante. E eu acho que isso vai fazer com que a gente tenha cada vez uma maior separação entre quem faz realmente pesquisa relevante, interessante, humana, e quem está só produzindo um monte de lixo, um monte de trash, usando IA e aumentando um monte o volume de publicação científica, mas com baixíssima relevância. Qualidade. Não, exato. E aí eu acho que quem tava te ouvindo, porque eu aqui do lado tô assim, maravilhada. Nada como ouvir uma pesquisadora experiente, que entende do que tá falando. Obrigada, E querida. assim, é impressionante porque é isso, a gente precisa encarar a IA como uma ferramenta, nunca como um fim. A gente vai ter ela ali para nos apoiar, mas não para nos substituir.
né? E isso acaba escancarando essa questão, né? De quantos artigos têm sido retratados, quantas revistas acabam tendo o seu nome, às vezes, manchado, ou sua reputação um pouco, né? Sua credibilidade colocada em xeque também, porque acaba virando uma batalha de IA contra IA. A IA que Isso. escreve e ali quem A é que IA que tá analisando? É a IA corrige. que corrige. Então, assim, a gente fica realmente com uma situação difícil, né? E pensar que avanços, então, a gente vai ter, como que isso vai ser resolvido. E é preocupante, né? Porque a gente precisa buscar manter a integridade acadêmica. E a gente acaba vendo, às vezes, na internet, pessoas que até disseminam informações nesse sentido, né? Ah, olha como hoje está muito fácil escrever, você vai fazer isso, você vai usar essa ferramenta, pronto. Você tem um artigo em um dia e meio. Faça seu TCC em 2 dias. Traga a Exatamente. pessoa amada e o TCC em 5 dias. Então, Isso. assim, é muito importante a gente falar sobre isso e como você falou, fazer as pessoas entenderem a diferença, porque às vezes a pessoa acaba indo ali numa certa ingenuidade, Isso. né? E se deixa levar. E tem muita coisa aí que a IA pode atrapalhar numa pesquisa, a questão do viés, a questão às vezes, como você falou, como as bases, a maioria são americanas, estadunidenses, né? A gente acaba tendo também um viés de lá, também É, dentro de verdade. uma análise de dados, ou às vezes até no direcionamento dos artigos, né? Isso aí. A gente acaba, às vezes, não tendo artigos tão representativos brasileiros dentro de Isso. um campo, porque naturalmente o modelo vai direcionar para modelos para pesquisas de lá. É isso aí. Então, assim, tem muita coisa que envolve Nem encontra, né, os artigos latinos. latinos que sejam relevantes, que eventualmente eram aderentes à pesquisa. Então, assim, a gente acaba tendo uma, né? E pensar que a gente tem que usar a ferramenta para refinar as nossas ideias, refinar a nossa pesquisa, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que para encontrar lacuna de pesquisa, para eventual gaps ali do que a gente está. E lembrar que, assim, as ferramentas têm aquele efeito bajulador, né? Então, assim, É, eu, quando estava ali na dissertação do mestrado, eu já estava agoniada, porque tudo era, nossa, que ideia todas maravilhosa, as ideias eram todas as muito ideias eram boas. muito boas. E assim, eu até comentei com você, né, que foi um momento que eu realmente resolvi, eu não personalizo meu modelo, porque eu uso ele para muitas coisas, mas naquele momento eu personalizei, porque eu entendi que as respostas tinham que ser mais críticas para mim, e eu criei um assistente exatamente para me ajudar a ser aquele debatedor ali, Boa. de encontrar problemas aonde o meu modelo de linguagem só via solução. Então, assim, a gente precisa realmente usar da melhor maneira, né? Mas especialmente desenvolvendo ali nos ajudar a desenvolver nosso pensamento crítico, ainda mais quando a gente está falando de pesquisa científica. Então, eu acho que maravilhoso, né, Carinha? Não, eu lembrei de uma história que eu quero contar também. Olha só, a gente fez um episódio só para falar de alucinação, né? Uhum. E isso acontece na academia também, né? As alucinações das referências, né? Então, a IA escreve coisas para você e faz citações e traz referências e as referências não existem. E esse problema tá aumentando porque tem artigos sendo publicados com referências que não existem. E aí as pessoas citam esse artigo que tem referência que não Não existe, existe. e de repente essa referência que não existe, ela começa a ficar indexada. Exato. E também, artigos que são retratados, a pessoa não sabe que o artigo foi retratado e pelo mesmo problema também vai passando Isso. para frente. E vai passando para frente, então, daqui a pouco é um artigo que não existe, só que a referência tá ancorada, indexada em vários lugares. E aí tem o doutor, professor pesquisador Ivanov. Depois eu posso colocar os links aqui para vocês. Eu participo de a gente fala de board, né? É um conjunto de pesquisadores que apoiam a tomada de decisão e a discussão sobre revistas acadêmicas. E numa dessas revistas que eu participo, que é uma revista estrangeira, tem um board bem diversificado estrangeiro, o Ivanov contou essa história que eu vou contar para vocês. Só que eu achei que eu tinha entendido errado, que é tão absurdo, que eu falei, eu entendi errado. O meu inglês, né? Pode ser aqui que o meu ouvido não tá tão bem acurado. O inglês do Ivanov, desculpa, Ivanov, você é ótimo, mas o inglês dele para mim foi difícil de entender também. E aí eu mandei um e-mail para ele falando, eu entendi certo, é isso mesmo? E aí ele confirmou a história e me contou mais detalhes. Todos os pesquisadores que são indexados, eles podem possuir um perfil que a gente chama no Google Acadêmico. E eu tenho um perfil no Google Acadêmico, o Ivanov tem o seu perfil no Google Acadêmico também. Só que ele começou a encontrar muito artigo com o sobrenome dele que ele nunca tinha escrito. Artigos que não existiam e que usavam o nome dele, porque como ele é uma pessoa muito conhecida na área que ele trabalha, as pessoas, a IA puxa o nome dele e inventa uma referência.
E aí ele fez um segundo Google acadêmico, que ele chamou de perfil imaginário, só Meu para Deus. contabilizar as citações de artigos que não existem e que estão com o nome dele, inclusive. E aí, eu vou te dizer que daqui a pouco esse perfil imaginário do Ivanov está melhor do que o meu. Em breve tem mais citações do que o meu, que é de verdade, eu existo e eu publico os meus papers, assim. Então o negócio é tão absurdo que esse tipo de coisa está acontecendo, sabe? E você fica assim, o quanto que várias dessas citações são muito provavelmente desconhecimento, falta de controle, falta de conferência, não só do autor, tá? Não vamos botar tudo no colo do pesquisador, mas da cadeia toda de pesquisa, que inclui os revisores, que inclui os editores. Ah, mas por que isso está acontecendo? Porque talvez as pessoas estejam com muito trabalho, talvez porque essa ideia, para quem não sabe, né, revisar um artigo científico, você não tem nenhum tipo de remuneração. E um editor de revista, na maior parte das vezes, também não tem remuneração, ou quando tem, é só uma ajuda de custo, assim, é uma coisa muito baixa, e é um trabalho, te demanda fazer várias coisas, e é o trabalho que move a ciência, porque você precisa revisar um artigo, precisa que pessoas especialistas revisem um artigo para ele ser publicado. E como isso é tudo feito de graça, é tudo muito voluntário, as pessoas têm. Eu acabei de falar, né? Num domingo eu fiz 6 revisões, porque eu tinha que botar elas em dia, sendo que essas são só as que eu aceitei. Fora as que eu recuso, porque eu simplesmente não tenho tempo de fazer todas. E não é porque eu sou uma pessoa muito importante, tá? Isso aí vocês podem falar com qualquer professor, qualquer pesquisador, vocês vão ver que a situação é a mesma. Essa cadeia, assim, ela é mal organizada, mal estruturada, e a IA hoje se aproveita um pouco disso, pessoas se aproveitam disso, e a gente está tendo anomalias como perfis imaginários de pesquisadores que não escreveram aqueles artigos e que estão indexados, estão sendo citados, recebendo citação, aumentando posição em ranking de pesquisador com pesquisa alucinada da IA. E aí a gente vê que o grande desafio, então, é como manter a integridade acadêmica, né? E aí tá todo mundo se movendo aí, várias universidades, vários periódicos, já tentando trazer regras, né? Desenvolver até ferramentas para eventualmente detectar o uso de IA. Mas hoje a gente ainda não tem nada. Então, assim, o fato é que realmente está todo mundo aprendendo. É um campo aí que pesquisadores, revistas, revisores, todo mundo está aprendendo junto. E a gente vai ver como é que isso vai continuar se desenrolando aí para o futuro, né, Carlinha? É isso mesmo. Acho que o papel de cada um tem que ser feito, né? A autorresponsabilização, a Exatamente. instrução, entender como usar as ferramentas. Precisamos usar sim, porque a pressão por produtividade é muito grande e as ferramentas ajudam em muitos aspectos. Ao mesmo tempo, como instituição, a gente também precisa se mobilizar um pouco, então muitas universidades estão mobilizadas, colocando, né, boas práticas, indicações, resoluções, regimentos, manuais, passo a passo, mas enquanto talvez a gente não tiver uma posição ou um pouco mais dura, ou um pouco mais, um escopo um pouco melhor definido de onde a IA é aceita na pesquisa e onde a gente vai começar a refutar a participação dela, a gente está tateando um pouco esse campo. E a gente acaba vendo, assim, ainda tudo muito perdido, né? A maioria dos editais acaba pedindo para que você especifique onde você usou e como é Isso. mais uma... Seja transparente. Essa é a... Contar com honestidade acadêmica mesmo ali, integridade. Isso e é mesmo. isso. É pensar que, como a gente sempre fala nos episódios, né? A gente não colocar a conveniência na frente da responsabilidade. Então, a IA vai potencializar, mas não vai substituir. A gente precisa realmente ter esse cuidado. E acho que é isso, né, Carlinha? É isso. Próximo episódio vai ser sobre o quê? A gente vai falar um pouquinho dos principais acontecimentos do ano no mundo da IA, trazer as palavrinhas aí, buzzwords, explicar alguma delas, para a gente poder fazer um fechamento do que foi o ano da IA. É nosso último episódio dessa temporada e a gente aguarda vocês. Até lá! Até lá!